Gente, quem tiver com computador, se quiser, vai treinando isso que eu vou fazer aqui agora. Deve ajudar para o trabalho, tá? Mas para a gente aqui, em termos de prova, eu vou rodar tudo aqui, mas é basicamente a interpretação dessa parte de regressão múltipla. Vou ligar arquivos, regressão múltipla. Pessoal, agora não tá aparecendo, não. Tá não? Tá não. Ué. E agora? Ainda não. Oxe. Peraí. Só tá você falando. Vocês não estão vendo nada? Nadinha. Pra mim também não apareceu, não, nenhuma vez. Gente. Peraí. Ver o que tá pegando aqui. Vai. Compartilhar tela de novo e foi. Vamos ver se agora vai. Foi? Foi. Foi. Agora foi. Peraí. Vou botar um arquivo para vocês aqui, ó. Parei de compartilhar de novo aqui, peraí. Beleza, deixa eu compartilhar outra vez. Vamos ver se agora vai direitinho. Estão vendo minha tela aí? Sim. Então, beleza. Seguinte. Continuando a nossa regressão múltipla, eu tentei fazer aquele dia lá no Excel e realmente, assim, outras pessoas conseguiram executar. Então, algum problema no meu computador aqui, velho. Não interessa também. O importante pra gente é isso aqui, ó. Eu acabei de postar esse arquivo, esse arquivo para vocês aqui, zipado. Dentro desse arquivo, tem basicamente uma base de dados e um código em Jupyter para a gente rodar no Jupyter Notebook na linguagem do Python, tá? Então, quem tiver com o computador aí, treina. Se não tiver, vocês vão assistir a gravação aqui e vocês tentem fazer depois, de novo. Eu falo tanto para o trabalho quanto para a prova, porque é importante vocês terem esse resultado aqui, ou então pelo menos assistir o vídeo para ver os resultados e como que a gente interpreta. Essa base de dados, ela está no formato CSV. Esse formato CSV, gente, ele é melhor, do ponto de vista de programação, pela organização do dado, por ser um dado mais compacto. Então, na maioria das vezes, eu prefiro o dado CSV do que Excel. Embora quando você abre ele no Excel, parece que fica todo avacalhado, mas, na verdade, do ponto de vista do Python, fica melhor. E aí, o código que está disponível para vocês, eu já deixei ele pronto aqui, ó, é isso aqui. Basicamente, o que nós vamos fazer é utilizar umas bibliotecas aqui para poder rodar um modelo de regressão, tá? Eu não vou ficar explicando mais exatamente todas as bibliotecas, eu vou explicar só duas aqui, que acho que talvez seja novidade. Que é essa aqui, eu não sei se eu cheguei, para quem fez estatística 1 comigo, eu não sei se eu cheguei a fazer, acho que não, essa biblioteca. A biblioteca chama Stats Models. Ela que estima modelo de regressão e faz um monte de outras coisas do ponto de vista estatístico, e é uma das bibliotecas mais utilizadas para você fazer regressão, criar machine learning, inteligência artificial, porque a parte de estatística, boa parte está dentro dessa biblioteca aqui. Então, é muito comum as pessoas já usarem essa biblioteca e chamar ela de SM, tá? Matplotlib e Seaborn, elas são bibliotecas para gráficos. O Matplotlib é um basicão, faz os gráficos mais básicos, e o Seaborn faz uns gráficos mais completos, e às vezes até do ponto de vista estatístico. Então, são boas bibliotecas para vocês terem. Tá bom, aí você roda essa biblioteca aqui,
E aí eu vou ter aqui ó, o Panda, né? Óbvio, não preciso falar. E aqui eu vou fazer a leitura da base de dados, que é aquela base de dados que tem que estar no mesmo diretório aqui, que é essa base de contabilidade. Lembrando, gente, é até bom vocês estarem vendo isso daqui, vocês terem mais ou menos uma noção de como que eu quero que vocês façam no trabalho, né? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, é um título. Quando você abre isso daqui, é uma célula que basta você clicar nela aqui, ó, e lá de fora e apertar M do teclado, para que ela se transforme em Markdown. Markdown é um formato de texto, linguagem, de tipo Word, sabe? Só que nesse formato de programação. Aí quando você escreve isso aqui, bota um jogo da velha aqui e roda, ele vira um título. Então, o que que eu quero que vocês façam quando vocês forem fazer o trabalho? Eu quero um título, depois uma outra célula com uma explicação básica do que vai ser feito adiante nessa célula. E aí vocês podem numerar, assim, por exemplo, isso aqui é um, ó. Vou dar uma numeração isso aqui, ó. E roda. E o que que esse vai fazer? Aí você roda o código na próxima célula aqui. Essa daqui é a 2. Aí, se você colocar dois jogos da velha, ele vira subtítulo. Esse é título, esse é subtítulo. E aí, o que que esse troço vai fazer? Então, o ideal é ter mais uma célula aqui explicando. Será feita a leitura dos dados, blá, blá, blá. E aí, isso aqui você tem que transformar em Markdown e roda. Aí vira um texto. E aí você roda o código mesmo. Bom, quando eu rodar isso daqui, ele vai fazer a leitura da base de dados e vai mostrar essa base para a gente. Como é que está essa base? Dentro dessa base, a gente tem uma coluna de lucro líquido, despesas operacionais, receita total, ativos, capital social, investimentos e impostos. Beleza? Antes da gente continuar, alguém tem uma noção do que eu estou tentando estimar aqui? DRE? É um caminho da DRE, mas o objetivo aqui, pensa, isso aí você está pensando como contabilidade. Eu não quero que vocês pensem como contabilidade. Claro, o exemplo é de contabilidade. Eu quero que vocês pensem como estatística. O que vocês aprenderam até agora de modelo de regressão. O que eu estou querendo com isso aqui? Se o negócio é viável ou não. Não. Isso aí, de novo, você está pensando do ponto de vista gerencial, contábil. Não quero isso. Eu quero do ponto de vista estatístico. Olhando para isso aqui, o que eu estou querendo com isso? Bom, já que nem responde, certo. Vamos aqui, eu vou abrir uma outra célula aqui, ó, eu vou chamar ela de Markdown, e vou escrever o seguinte, 2 asteriscos, y é igual a beta. Vamos ver como é que isso aqui vai aparecer, ó. Olha que bonitinho. Só que esse beta aqui, eu quero um beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x3. Olha lá, deixa eu aproveitar esse trem aqui, fazer assim. Mais. Professor, Oi. tem uma dúvida quanto ao trabalho, que vai ter que enviar o código todo em um código só? Tipo, juntar tudo em um? Porque igual eu fiquei responsável pela parte de tratamento de dados. Só que aí os dados que eu consegui no Gov eram de várias cidades. Eu tive que criar um código para filtrar de acordo com o que você pediu, para criar uma base de dados sólida. Aí eu tenho que enviar tudo no mesmo código ou pode ser mais de um código separado? Cara, coloca tudo num só. Porque no Beleza. final você vai fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Você vai criar um arquivo Jupyter Notebook com tudo que você precisa fazer. Ele lê a base, trata, limpa, Aí, estima e tudo aqui num arquivo só. Porque aí para eu, mim,
Porque para mim é complicado. Vou ter que ficar abrindo um monte de arquivo para poder avaliar vocês. Eu quero abrir um arquivo igual esse aqui. Mas aí, por exemplo, os dados que eu utilizei, que eu fiz download, são dois Excel. Aí eu envio junto também? Você tem que enviar, ué. Você tem que colocar de um Tá. jeito que... É porque eu não sei se o limite lá do Moodle vai deixar, entendeu? Bom, eu acho, de todas as vezes que eu botei para a galera fazer, acho que o arquivo do Jupyter Notebook não fica muito grande, não. Não, sim, mas eu falo as planilhas que eu utilizei para gerar outra. Então, o que você tem que fazer é isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Você tem que pegar isso tudo e compactar. Ah, colocar no zip, é Você verdade. joga no zip, cria uma pasta, joga essa pasta num zip e posta a pasta. E posta o zip, na verdade. Que Aham. aí, quando eu abrir aqui, eu vou baixar todos os dados, o código, Não, vou sim. dar play igual eu estou dando aqui. Tem que Aham. rodar. Se não Não, sim. rodar, aí você perde ponto porque não rodou. Eu não quero ter que consertar nada. Ele tem que estar funcionando, é isso. Não, fechou. E aí, a hora que eu abrir a pasta, quando você baixa, que eu vou baixar igual isso aqui de Aí se vocês, ó. descompacta. A hora que eu descompactar, ela tem que abrir uma pastinha. A hora que eu abrir a pastinha, tem que ter tudo que precisa para ela rodar aqui dentro. Base de dados, o código e tudo. Aliás, todas as bases e o código. É isso que tem que ter lá. Tá, fechou. É mais ou menos essa organização que eu espero. Mais alguma dúvida? Gente, o que a gente está rodando aqui é isso aqui, ó. Y igual beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2, que está errado, beta 2 x2 mais beta 3 x3 e aí vai. Então, nós temos uma variável dependente e 6 variáveis independentes que explicam essa dependente. A minha pergunta agora, vou perguntar de novo. Olhando para esses dados e olhando para essa equação, o que eu estou querendo estimar aqui? O lucro líquido? É, o lucro líquido é o Y. Porque é óbvio que o lucro líquido é em função dessas variáveis aqui. É óbvio, quando você chegar, você está fazendo uma DREzinha, você vai descendo nela assim, ó. Você vai fazendo as subtrações, né? Até chegar no lucro líquido. O que você tem que subtrair? Isso aí. Então, o lucro líquido, ele é uma função de cada uma dessas variáveis aqui, ó. E se a gente conseguir estimar esses parâmetros aqui, ó, o X1 é quem? Despesas operacionais. O que é o X2? Receita total. O que é o X3? Ativos. E aí vai. E o que acontece? A partir do momento que eu conseguir estimar cada um desses parâmetros, eu consigo gerar depois, ó, se eu tiver uma despesa operacional de tanto, uma receita de tanto, um ativo de tanto, e de onde você tira isso? Projeção. Você projeta. Como é que você projeta uma receita bruta, por exemplo? Você projeta com base nas expectativas de receita. Como? Quando você faz uma venda num cartão de crédito, o cartão de crédito vai pagar a empresa, independentemente de se a pessoa pagou a fatura do cartão ou não, né? Então, isso é uma receita garantida. Então, isso entra na conta da receita. Só que aí tudo que você... Os custos fixos, tudo que é fixo, você projeta. Impostos, isso aí é meio fixo, né? Quer dizer, depende do imposto. Mas estou querendo dizer o seguinte, você projeta essas variáveis aqui, ó. Você tem que ter uma projeção dessas variáveis aqui, ó. E a partir do momento que você projetar, você tem uma expectativa de um valor para a empresa para o próximo mês, por exemplo, ou para a próxima, ou para outra empresa. E com base nisso, você vai calcular a previsão do lucro líquido. É isso que nós estamos querendo chamar, um exemplo de aplicação de regressão múltipla, onde a variável y ela é explicada por várias outras variáveis aqui, ó. Ok? Então, beleza. Ó. Primeira coisa que normalmente a gente faz é uma análise exploratória. Eu estou usando aqui o Seaborn, que é o SNS, para plotar o quê? Um gráfico de correlação cruzada de todas as variáveis, para ver qual é a relação entre elas. Isso aqui é só para a gente poder dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é um dado onde eu faço a correlação de cada variável dessa daqui. Então, a primeira é despesas operacionais, ó. Como que ela se correlaciona com a próxima? Deixa eu ver, acho que isso aqui é receita.
2, 3, 4, 5, 6. Ah, aqui embaixo fala. Com o lucro líquido. Como que despesas operacionais? Então, isso aqui é um gráfico bidimensional com um plot onde o eixo horizontal aqui é lucro líquido e o eixo vertical é despesas operacionais. E eu plotei os pares ordenados aqui, ó. E aí essas nuvenzinhas aqui, ó, quando ela tem, por exemplo, esse padrão alinhado aqui, ó, a gente consegue ver uma relação linear entre a receita total e o lucro líquido, por exemplo. Agora, por exemplo, quando a gente vê uma nuvem muito espalhada, igual essa daqui, ó, capital social com impostos, não tem correlação nenhuma lá. É uma nuvem espalhada, não tem um padrão, né? É só, isso aqui a gente consegue, e isso aqui é um, alguém sabe me dizer o que é essas barrinhas aqui? Histograma. É um histograma. Por isso que a gente estuda histograma na estatística 1. Esse aqui é o histograma do lucro líquido. Esse daqui é um histograma das despesas operacionais. Então, é o mesmo histograma que vocês aprenderam a fazer com aquelas tabelas de distribuição de frequência da estatística 1. A gente consegue ter uma noção, uma visão geral, assim, dessas bases de dados e a relação entre elas cruzadas aí, ó, tá? Aí eu não vou entrar em detalhes disso, mas é uma análise preliminar. O que importa para a gente é isso aqui, ó. Basicamente, a estimação do modelo, onde eu tenho que pegar dessa base de dados, data frame, e fazer um subconjunto dela, que é o quê? Eu quero, aqui eu estou tirando só o lucro líquido dessa matriz. Então, essa primeira linha aqui, o que ela está fazendo? Pegue a matriz X, deixa eu mostrar para vocês o que é o X, eu já li a base de dados, né? Então, o que é o X? O X é isso aqui, ó. Do jeito que eu criei ele aqui, ó, esse X eu estou só deletando o Y, que é o lucro líquido. Aí depois, o que eu faço? Eu estou adicionando um vetor de uns, né? Alguém sabe para que esse vetor de uns está aqui? Se vocês lembrarem da aula passada, vocês vão saber. Isso aqui é o X1, X2, X3, X4, X5, X6. Mas por que tem que ter essa coluna de uns aqui? É a matriz de identidade. Não. A matriz de identidade ela é uma matriz diagonal, contendo 1 na diagonal principal e 0 fora. Isso aqui é só uma coluna de uns, ó. Por que tem que ter isso é um vetor, né? Dentro dessa matriz. Essa matriz aqui é a matriz X, ó, a matriz de variáveis explicativas. Vocês lembram da fórmula do beta? A fórmula do beta é isso aqui, ó. É, deixa eu ver se vai dar. Não deu porque eu tenho que colocar isso aqui de parênteses, em colchete, eu acho. Aqui tá certo. Acho que vai dar agora. Pronto. Tá aí, ó. Isso é a fórmula do beta, ó. Lembra que eu estimei para vocês na aula passada? A conta que eu fiz? Ô, oh, caramba. Com aquela contarada toda que eu fiz, foi para mostrar esse beta chapéu aqui, ó. O que a gente quer? Calcular esse vetor de betas. Esse vetor aqui, alguém sabe o tamanho que esse vetor vai ter? Quantas linhas e quantas colunas esse vetor vai ter? Quem sabe dizer? Quantas linhas? Ó, vou pegar uma, uma página aqui, o post-it. O primeiro que falar vai ganhar um ponto extra se acertar na prova. Estou esperando. Ninguém? Ué, que isso?
Gente, esse vetor de betas, ele tem que ter tantos betas quantas variáveis eu tenho mais uma. Então, ó, se eu olhar aqui, ó, quantas variáveis eu tenho? Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 betas mais o beta zero. Então, o vetor que eu estou tendo de forma resultante aqui é um vetor contendo esses betas aqui. Vai ter o beta 0, beta 1, beta 2, até o beta 6. Agora vocês vão conseguir. Qual o tamanho desse vetor? Quantas linhas? 7. E quantas colunas? Também não. Hã? 5. Não, 6. não. Uma. Também. Hã? Uma. Isso, uma. É um vetor de tamanho 7 por 1. 7 linhas e uma coluna. Uma coluna contendo 7 betas. É isso que a gente quer quando a gente fizer essa conta aqui, ó. Então, eu preciso de uma matriz X. Quem é a matriz X? Matriz X é isso aqui, ó. É a matriz de variáveis explicativas com um vetor de constantes. O que é X'? É a matriz X transposta. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz isso aqui no Python. Eu acho que é X... Deixa eu ver se é assim. Como é que é? Transpose X? Não, não é assim. É só você jogar no chat aí, vai saber. Mas o fato é que essa... Deixa eu ver como é que... Como é que é? Transposta matriz no Python. Eu acho que é... Escrevi errado. Tem que usar o NumPy. É, ponto T. Tá. Ponto T. Aqui, ó. O que ele fez? Olha lá. Aquele... O que é a matriz X, ó? X é uma matriz contendo, por exemplo, a primeira coluna dela tem um vetor de uns. Quando eu transponho, isso vira vai para a primeira linha lá, o vetor de uns, ó. Aí essa coluna aqui, ó, despesas operacionais. Olha o primeiro número, 53973. 53973. Segunda linha, 48893. Oxe, tem um trem aqui, não devia, peraí. Ué? Foi mal, gente, é porque meu dedo fica falhando. Tô com 3/4 de dedo agora. Você sabe qual que é o meu apelido agora? É 9 3/4. Vamos ver se alguém vai entender. Então, ó, nessa coluna, a segunda linha passa a ser a linha e a segunda coluna. Então, transpus. Então, a transposta vezes ela mesma, calcula a inversa, depois a transposta vezes o y. Enfim, o que a gente está querendo calcular é isso. Ó. E como é que eu separo isso? Eu separei aqui. Isso aqui separa a matriz X. Primeiro deleta o y. Isso aqui cria um vetor de uns. E isso aqui separa o y. Olha o y, o que é aqui, ó. É aquela coluna de lucro líquido. Passa a ser uma variável contendo apenas as informações de lucro líquido. Primeira coisa que eu tenho que fazer para estimar a regressão é isso. Por quê? Porque depois o que eu quero é um modelo Stats Models OLS. O que é OLS? OLS é igual Ordinary Least Squares. Ou seja, mínimos quadrados ordinários. É a mesma coisa que obter os betas pelo método de mínimos quadrados. Então, ele vai lá no Stats Models e vai fazer... O Stats Models vai fazer essa conta aqui para a gente. Ó. Aquilo que você chamar de x, ele vai considerar como x. E o y, ele vai considerar aquele vetor de y. E ele vai fazer essa conta, ó. Y em função de x. Esse fit aqui é para estime para mim. E aí, depois que você fizer isso, você manda ele printar o sumário do que você chamou de modelo. Então, printa para mim aí o resultado. Aí vai sair isso aqui, ó.
É isso aqui que vai aparecer para vocês na prova. Na prova, vocês vão ter essa saída aqui. Ó. O que vocês têm que entender disso daqui? Vocês têm que entender, primeiro, isso aqui é o aqui, ó, coeficiente, a coluna de coeficientes. Ó. Certo? Standard error. Erro padrão. É a raiz da variância de cada beta. T-chapéu. Isso aqui é a estatística T-chapéu, para fazer teste de hipóteses. E isso aqui são os p-valores, ó. E ele solta até os intervalos de confiança aqui, com 95% aqui, ó, pra gente, ó. Então, tudo isso aqui é intervalo de confiança, ó, de cada beta. Agora, primeira linha, então. Essa primeira linha aqui, eu tô falando de quem? Sobre quem é essa primeira linha? Vou tentar ajudar vocês. Essa coluna aqui é de coeficientes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso que tinha que ter aqui? 7 por 1? Tá aqui, ó. Uma coluna, 7 linhas. Aí eu perguntar de novo. Esse cara aqui é sobre quem? Ninguém? Lucro ou prejuízo? Não. Isso aqui é sobre o beta zero. Esse cara, esse primeiro elemento aqui, ó, é o valor do beta zero. Então, esse menos 2.853 aí, ó, é o valor do beta zero. E como que a gente interpreta o beta zero? É o valor do y se todos os x's, nem sei se isso existe, mas se todos os x's forem zero. Se você colocar zero no x1, no x2, todos, você olha para a equação aqui, ó. Se eu botar zero em todo mundo aqui nessa equação, ó, zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui. Só tirando o erro também, esquece o erro. Sobra quem? Sobra o beta zero. Aí. Então, y igual a beta zero. Então, y igual a beta zero é o quê? É o lucro líquido que independe dessas variáveis aqui. Teoricamente, o que esse negócio está fazendo é sempre isso. Aqui eu sei que, do ponto de vista de interpretação, não faz sentido, né? Porque você vai ter lucro, não tem receita. E sem despesa, sem receita e sem nada. Mas, teoricamente, a interpretação aqui significa o quê? Isso aqui é um prejuízo previsto, se não tiver nada. É, tipo, sei lá, tem custo fixo, pelo menos. Então, se você não produzir nada, não gerar despesa variável, receita, não gerar... Aí você não vai ter imposto também, é imposto variável, né? Mas você tem impostos fixos, você tem custo fixo. Então, se você não produzir nada, gerar zero em todas essas variáveis, você vai ter isso aqui de prejuízo, lucro líquido. É mais ou menos isso que está dizendo, tá bom? Bom, essa segunda linha aqui está falando de quem? Beta 1. Beta 1. Ou seja, é o parâmetro, esse número aqui, ó, é o valor do beta 1. O beta 1 vale quanto? Menos 0,5839. O que isso quer dizer? Primeiro, o sinal dele. Faz sentido o sinal negativo? Claro que faz sentido. Porque isso é uma função lucro. A despesa operacional, ela vai reduzir o lucro. E esse número aqui representa o quê? Eu não lembro como é que eu fiz esses números na época, mas vamos supor que é em real, tá? Para cada real a mais de despesa operacional, o lucro líquido cai em 0,5839 centavos. Ou, se você preferir, para ficar melhor, a cada 100 reais de despesas operacionais, aí você multiplica isso aqui por 100, ó, você vai ter uma queda no lucro líquido de R$ 58,39. Ou seja, é quanto vai reduzir o lucro líquido para cada unidade a mais de despesa operacional.
Esse de baixo aqui. E aí, esse de baixo é a receita. Então, quanto que a cada R$ 1 a mais que eu tiver de receita, isso impacta no lucro líquido. É um acréscimo de 0,5363 centavos para cada real a mais de receita adquirida. E aí vai, cada um você interpreta desse jeito. É o impacto de uma unidade de cada X sobre o Y. E aí o que a gente precisa saber? Primeira coisa que a gente tem que avaliar é se eu posso interpretar esses números. Mas para eu poder interpretar eles têm que... Eu só posso interpretar os que são estatisticamente significantes. E como é que eu vou avaliar isso? P-valor. Por isso que o p-valor, eu sempre expliquei para vocês que o p-valor, ele é a melhor medida para avaliar a significância. A hipótese nula aqui é o beta, qualquer um desses betas aqui, se ele é zero ou se ele não é zero. A hipótese nula é ele é zero. Se eu não rejeitar H0, o valor do beta não é esse que está aparecendo para mim. É zero. Porque estatisticamente está falando que esse número não é diferente de zero. Então, se ele é zero, ele nem devia estar aí, cada beta desse. Né? Então, é o que a gente quer testar. Será que eles são significantes ou não? Como que nós vamos fazer isso? Vamos fixar aqui, porque ninguém me disse, eu vou fixar o nível de significância de 5%. Então, beleza. Vamos olhar o beta zero. Ele é estatisticamente significante? Esse número aqui, ó, é uma probabilidade. Isso aqui é a probabilidade de errar ao rejeitar H0. Vocês acham que essa probabilidade é alta ou é baixa? Alto. Altíssima. 88,6% é a probabilidade de você errar se você rejeitar H0 com base nessa amostra. O que você faz, então? Não rejeita. E não rejeitar quer dizer o quê? A hipótese nula, beta zero é zero. Eu não rejeito que ele é zero. Ou seja, ele é zero. Ele não é esse número aqui, não. Estatisticamente falando. Por isso que eu, nesse caso aqui, por exemplo, quando vem uns números esquisitos, igual esse aqui, ó, pô, como é que eu vou ter lucro líquido sem ter receita, despesa, nem nada? É porque isso aí não era nem para interpretar, só por isso. Ele tem que estar aí, mas eu não interpreto, porque ele é estatisticamente insignificante. Então, não interpreto. Deixa ele aí, mas não interpreto. Agora, despesas operacionais. O beta que está dizendo, o beta 1, está dizendo que o valor dele é isso daqui, ó. Aí, esse valor é significante, aí eu olho para o p-valor. Esse p-valor é alto ou é baixo? Alto ou baixo? Baixo. Baixo. Probabilidade de errar ao rejeitar H0 é baixa. Se é baixa, então eu rejeito. Eu estou rejeitando o quê? Eu estou rejeitando que ele é zero. Então, esse número aqui é significante, estatisticamente falando. Deu para entender? E aí você vai assim, um por um. Você tem que interpretar um por um aqui, ó. É um teste T para cada um. Por isso que tem uma estatística T aqui, ó. É um teste T para cada beta. E aí é fácil, porque basta você olhar o p-valor. Não precisa montar gráfico. Aqueles gráficos que eu fiz vocês fazerem para poder fazer a primeira prova e tal, é só para você saber o que você está fazendo. Mas na prática, é isso aqui que vai aparecer para vocês. E na prática, quando você está treinando uma inteligência artificial e uma máquina, você pede para ela olhar justamente para isso aqui. Você fala, olha, pega apenas os parâmetros que são significantes para mim, para a gente fazer uma previsão, por exemplo. Aí ele vai olhar um por um aqui, olha esse aqui, vai olhar esse aqui. Então você cria um código, um código de subrrotina para ele olhar cada p-valor desse daqui e ver quais variáveis são significantes para explicar o lucro líquido e quais que não são. De uma maneira simplória, não é só isso. Para vocês entenderem isso melhor, você tem que fazer uma disciplina de regressão mais aprofundada. Mas, de uma maneira simplória, teoricamente, se a variável que ela é estatisticamente não significante, a gente tira ela do modelo. É o primeiro indício para você arrancar ela fora. Certo? Então, vamos pegar essa aqui, ó. Ativos para explicar o lucro líquido. Ela é estatisticamente significante a 5% ou não? Vamos ver se vocês entenderam.
Não. Ela não é estatisticamente significante a 5%, porque aqui, ó, 9,8% o valor dela. É maior que 5%. Essa aqui é estatisticamente significante? Capital social? Sim ou não, gente? Sim. Ela é estatisticamente significante? Não é não, gente. É 32%. Isso é mais que 5%. Tudo que for acima de 5% não é significante. Como beta 0, 1, 2, 3, beta 3, beta 4. Esses 3 betas aqui, ó, não são estatisticamente significantes. Os outros são, ó. Esse aqui é menor que 5%, esse é menor que 5%, esse é menor que 5% e esse aqui também. Então, o que esse modelo está me dizendo? Esse modelo está me dizendo que as variáveis que são relevantes para explicar o lucro líquido são despesas operacionais, receita total, investimentos e impostos. O que esse está me dizendo aqui, além do beta zero, que é só um intercept, essas duas variáveis aqui, ó, elas não são estatisticamente significativas para poder explicar o lucro líquido. Então, na teoria, a gente tira ela do modelo. Ela não vai impactar em nada, vamos dizer assim. Alguém poderia falar, mas teoricamente devia. Teoricamente é uma coisa, o que os dados estão me dizendo é outra. Ok? Deu para entender como é que vocês precisam interpretar isso daqui? Essa parte aqui? O que mais? Isso aqui, gente, é o resultado do modelo. O resultado de modelo é como se pensa nisso daqui como se fosse um paciente. Então, vocês, cada um de vocês que estão analisando isso daqui, vocês são médicos. E isso aqui é como se fosse o resultado de vários exames dos pacientes. Então, cada número desse daqui é examinando alguma coisa. Várias dessas aqui eu não vou explicar para vocês. Isso aqui eu explico em disciplina de econometria, por exemplo, curso de economia. A gente vai um por um aqui, ó, cada um faz um trem diferente. Agora, o que e aqui também, ó, tem várias medidas aqui em cima que também, ó. O que eu quero que vocês interpretem aqui? Isso aqui, ó. Primeiro isso. Quem sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o poder de explicação geral do modelo. É o R2, que eu expliquei para vocês na aula passada, ou acho que eu cheguei a explicar em regressão simples também. Isso aqui é um percentual. Esse percentual está me dizendo o quê? 60,4% da variabilidade do lucro líquido é explicado, a variabilidade é explicada pela variabilidade de cada uma dessas variáveis aqui, ó. Ou seja, o nosso poder de explicação com base nessas variáveis é de 60,4%. Onde está o resto? Foi tudo para o erro. É tudo resíduo. Então, é um poder de explicação aqui, do ponto de vista estatístico, baixo. O que é um poder de explicação bom, pelo menos? Uns 80% de explicação. O que é um poder muito bom? Acima de 90%. Então, a maior parte da variabilidade do lucro líquido, se está acima de 90%, está sendo explicado pelas variáveis que eu estou usando. Do jeito que está aqui, 60,4%, eu tenho quase 40% que é explicada por fatores aleatórios que não estão incluídos aí. Então, você está julgando muita coisa para fatores aleatórios, né? Aí, o que acontece? Um questionamento que a gente pode fazer é o seguinte: beleza, cara, então, vamos botar mais variável, né? Você fala, então, se o poder de explicação está baixo, vai tacando variável aí. E, teoricamente, quanto mais variáveis você colocar aqui, ó, mais vai aumentar esse poder de explicação. Só que tem um trade-off entre aumentar o poder de explicação e ter muita variável que às vezes é irrelevante. Então, a gente tem que equilibrar entre
as variáveis que eu tenho que ter de fato e não incluir variáveis em excesso. Porque isso vai aumentar muito a variabilidade e pode me causar um problema de, por exemplo, previsibilidade muito alto. Porque eu vou estar incluindo coisa que não devia. Então, também não é para sair colocando variável aleatória, assim, enchendo de variável. Ah, bota umas 100 variáveis. Não é assim. Então, como é que eu faço para avaliar se o meu poder de explicação é bom comparado a incluir uma variável a mais? Aí existe uma coisa chamada R2 ajustado. Ele sempre é um pouquinho menor do que o R2, e a interpretação é a mesma, 57,9% da variabilidade do lucro é explicado pela a variabilidade de todas essas variáveis aí, só que ele ajusta pelas variáveis relevantes. Então, pode ser que você inclua uma nova variável e esse poder de explicação até caia. Se isso acontecer, essa tal variável que você colocou, você não devia colocar. Certo? Então, isso aqui é uma medida até mais importante que o R2. É uma medida que nos ajuda, além de explicar a variabilidade do modelo, nos ajuda a ter um indício para tomar decisão se a gente inclui mais variáveis ou não. E isso aqui, ó, o teste F. O que é o teste F? O teste F é o seguinte. Muita gente chama isso daqui de teste ANOVA, que é um teste de variabilidade de explicação geral do modelo, tá? Teste ANOVA é o teste, basicamente o teste F. O que é esse teste? Esse teste é o seguinte, a gente tem aqui, como hipótese nula, o seguinte, beta 1 igual beta 2 igual blá, 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 igual beta, no caso aqui, 6, igual a 0. Isso é minha hipótese nula. Beta 1 é igual a beta 2, que é igual a beta 3, que é igual a beta 4, que é igual a 0. Ou seja, estou dizendo que todos os betas são 0. Se todos os betas fossem 0, de fato, estatisticamente falando, é como se eu colocasse 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. O que eu estou avaliando com isso? Se essas variáveis são estatisticamente significantes de forma conjunta, porque existe uma diferença de avaliar a significância individual de cada um, que é o teste T, um por um. E é diferente de fazer um teste de avaliar a significância de todos eles ao mesmo tempo. Se a hipótese nula é essa, qual que é a hipótese alternativa? Bom, hipótese nula é se todos são zeros. O que seria o complemento disso aqui para a gente? Alguém sabe? Alguém saberia me dizer qual é o complemento de todos os beta zeros? Porque a hipótese nula é sempre isso, né? O que é hipótese nula? Você coloca a hipótese. Será que são todos zeros? A hipótese alternativa é o que complementa, só. Aqui não tem em cima do muro. Entendeu? É como se eu tenho um muro, ó, tem do lado de lá e do lado de cá. Acabou. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima. Então, ó, a primeira opção é todos eles zeros. Qual é a opção alternativa a isso? Ninguém? Ô, tem alguém aí, velho? Ô, vocês estão prestando atenção, velho?
Sei não, acho que vou botar mais ponto numa questão dessa aqui. Bom, a alternativa a isso é beta J, beta I, diferente de zero para algum I que varia de 1 até 6. É isso aí, ó. Ou todos os betas são zero, ou pelo menos um deles é diferente de zero. Se pelo menos uma dessas variáveis é diferente, um desses parâmetros é diferente de zero, então, conjuntamente, eles meio que explicam o Y, o lucro líquido. Então, isso é o teste F. Se eu não rejeitar a hipótese nula, esse modelo não serve para nada. É isso que nós estamos dizendo com isso aqui. Além do R, então são várias medidas. Você fala, mas você já fez o teste com o teste F, você já olhou o R2. Não, são várias medidas. Você olha coisas paralelas para você tirar uma conclusão final e ter certeza do que você está falando. Então, se eu não rejeito a hipótese nula, eu estou dizendo que beta 1 é zero, estou dizendo que beta 2 é zero, beta 6, todos são zero. Então, esse modelo não serve para nada, joga fora e faz outra coisa. Ou então a base de dados tem problema. Entenderam? Então, Ana, vai ter uma questão para vocês na prova, assim, ó. Faça o teste F. O que é o teste F? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar essas hipóteses aqui, ó. Coloque a hipótese nula e alternativa. E faz o teste. Como é que você faz o teste? P-valor, aí. Só você olhar isso aqui, ó. Isso aqui é o P-valor do teste F, ó. Esse P-valor aqui, gente, esse número aqui, ó, é 8,06 vezes 10 elevado a menos 17. São 17 zeros depois da vírgula. Isso é zero. 17 zeros depois da vírgula, se você arredondar isso aqui para 4 casas decimais, é estatisticamente zero. E isso é uma probabilidade. Então, a probabilidade aqui de errar ao rejeitar H0 é exatamente zero. Então, eu rejeito H0. Rejeito isso aqui, ó. E é um bom poder de explicação conjunta que eu estou tirando com isso daqui, ó, com esse p-valor aqui. Conseguiram entender? Sim ou não, gente? Entendeu? Oh, Sim. cadê o... Então tá. E aí, bom, aí é a questão do trabalho, né? Em questão de termo de prova, vai ter isso aqui para vocês. Ó, vai vir um print desse daqui. E eu vou fazer algumas perguntas sobre a significância dos parâmetros, separadamente, o significado do sinal deles, o que tem a ver com o que isso quer dizer. Por exemplo, vocês acham que esse sinal do impostos aqui faz sentido? A relação entre impostos e lucro líquido, ela é inversamente proporcional? Quanto maior os impostos, o que acontece com o lucro líquido? Menor é o lucro. Então, faz sentido esse sinal negativo aqui. Esse aqui é positivo. Está me dizendo que quanto maior o investimento, maior o lucro líquido. Faz sentido? Quanto maior o investimento das empresas, mais elas tendem a ter lucro líquido. Faz sentido? Depende. Porque às vezes está investindo muito, mas não está dando resultado. Bom, é aí que eu queria chegar. Depende na sua cabeça. Mas no modelo, esse é para isso que serve a estatística, é para tirar esse depende aí, ó, e jogar no lixo.
Quem vai dizer se depende, por isso se chama data-driven. Quando você fala que a sua decisão é baseada nos dados e não na intuição, é exatamente sobre isso. Se você for olhar a sua intuição, depende. Mas se você olhar os dados, é o quê? Não depende de coisa nenhuma. Porque aqui, o que esse troço está me dizendo é que o p-valor dessa variável é estatisticamente significante. Então, não depende. Com base nesses dados. Véio. Isso é data-driven. Isso é tomar decisão baseada em dados. Então, na verdade, não depende. E, de fato, o que isso aqui está me dizendo é que, além de não depender, a relação é diretamente proporcional. Deu para entender a sacada, Vitória? Eu sim. É isso que significa tomar decisão olhando para dados e não na intuição. Quando eu pego os dados, estimo, e a minha decisão não é com base no que eu acho ou na teoria, é com base no que está aqui, ó. Viu que legal? Isso é legal. Mesma coisa capital social. Você pegar capital social, aí eu vou perguntar de novo. Está dizendo que a relação, quanto maior, isso aqui, o que está me dizendo é, quanto maior o capital social, maior o lucro líquido. Faz sentido isso? Melhor, vou fazer outra pergunta, não é se faz sentido, não. Eu vou fazer outra pergunta. Aqui, isso aqui está me dizendo que quanto maior o capital social, maior o lucro líquido. Eu posso ou não tomar essa conclusão aqui com base nos dados? Olhando para isso, para esse resultado aqui, eu posso falar isso? Posso dizer que quanto maior o capital social, maior o lucro líquido? Olhando os dados, não. Por que eu não posso falar? Porque deu prejuízo. Não, é por isso não. A resposta está certa, só o motivo que não está. Eu não posso mesmo falar isso aí. Por quê? Esse é o tipo de pergunta que eu vou fazer na prova, gente. Por que eu não posso falar isso? Oi? Por causa do p-valor. Exato. Porque o p-valor dela me diz que essa variável é estatisticamente insignificante. Então, eu não posso tirar essa conclusão. Vamos para outra. Ativos. Olhando para esse número aqui, está me dizendo que quanto maior o volume de ativos, maior o lucro líquido. Posso tirar essa conclusão aqui ou não? O que vocês acham? Não precisa ficar com medo de errar, não. Só aqui é para errar mesmo. Pode errar aqui, não pode errar na prova. E aí? Eu posso concluir que quanto maior o volume de ativos, maior o lucro líquido? Sim. Por quê? A resposta é não. Por quê? Pelo mesmo motivo da anterior. Olha o p-valor dela. O p-valor dela... 0,98. Não, o p-valor dela é... Você tem que multiplicar isso aí por 100. Ah, tá. O p-valor dela é 9,8. 0,80. Uhum. Isso é maior ou menor que 5%? Maior. Então, ela é insignificante. Eu não posso tirar essa conclusão também. Agora, vamos para essa aqui, ó.
Isso aqui está me dizendo que quanto maior a receita total, maior o lucro líquido. Posso concluir isso com base Não. nesses dados? Por que não? Porque vai dar maior. Não, peraí. Pode. Pode. Vai dar 4,19. Posso concluir. Não, o p-valor é aqui, ó. Você olhou para isso aqui, né? Foi. Não, o p-valor é aqui, ó. P é maior que T. Aqui, ó. Então, o p-valor dele é zero. Se o p-valor dele é zero, essa variável, esse parâmetro aqui é estatisticamente significante. Posso concluir. É isso. Então, é esse feeling que vocês têm que tirar daqui para mim. Que eu posso concluir. Isso está me dizendo que, estatisticamente, com base nesses dados, a receita total impacta, de fato, no lucro líquido, e de forma positiva. Quanto maior a receita, maior o lucro líquido. E eu consigo saber até qual é o grau de impacto disso, que é o valor do beta. E, por fim, de novo, despesas operacionais. O que esse troço está me dizendo é que, quanto maior as despesas operacionais, menor o lucro líquido, porque tem um sinal negativo aqui na frente. Eu posso tirar essa conclusão, gente? Sim. Sim, o valor é zero. Então, posso afirmar, sim, com base nesses dados, existe uma relação inversamente proporcional entre despesas operacionais e o lucro líquido. De qual grau? De grau 0,5839 para cada real a mais de despesa. Deu para entender, gente? Qual é a ideia do negócio? Então, na prova vai ter o quê? Vai vir isso aqui. O que você tem que fazer? Primeiro, com certeza, tem uma ordem, né? Antes de interpretar, tem teste de hipóteses de cada parâmetro, tem aí depois interpretação do valor, do sinal no contexto, e além disso, interpretar isso daqui para mim, o R2 ajustado, e fazer o teste F. Pronto. Isso é a segunda questão da prova. Alguma dúvida? Posso ir embora? Ô, Jonathan, você pode repetir a questão do R2 ajustado, por favor? E o R2 ajustado, ele é o mesmo, em termos de interpretação, é o quanto que da variabilidade do lucro líquido é explicado pela variabilidade de todas essas variáveis aqui conjuntamente. Ah, tá. Ele é a mesma coisa do R2, só que para Mesma uma coisa, análise mais conjunta, assim. só que qual que é a diferença dele para o R2? A diferença dele para o R2 é que ele leva em consideração um ajuste para variáveis relevantes. Então, essa quedinha dele aqui, desse para esse, foi consequência de eu ter colocado essas duas variáveis aqui, ó, que não são relevantes. Se essas variáveis não tivessem aí, provavelmente os dois seriam muito próximos um do outro. Mas como eu botei duas variáveis que não explica nada, o R2 de estado caiu um pouquinho. Então, o poder de explicação ele tende a diminuir quando você coloca variáveis que não devia. Então, ele é uma medida que ajuda a gente a decidir, uma das, tá? A decidir se eu devo ou não ir adicionando novas variáveis. Vamos supor que você pensa o seguinte, cara, será que isso aqui, vamos supor que isso é uma empresa, igual a gente trabalha lá, multimarcas, consórcio. Então, isso aqui é dados de consórcio, de uma empresa, de uma administradora de consórcio. Tá bom. Será que o volume de vendas da outra administradora não vai impactar no meu lucro líquido? Se sim, será que eu não poderia pegar uma base de dados, uma nova coluna contendo o volume de vendas das outras administradoras? É uma boa pergunta. Então, eu poderia criar uma nova coluna e colocá-la aí com mais um X aí nesse trem. E quando eu fizer isso, eu tenho que observar esse cara aqui, ó, antes e depois de colocar ela. Porque se esse cara aumentar, então ela deve ser incluída mesmo.
Agora, pode ser até que ele diminua. Você adiciona uma variável a mais, que teoricamente te daria mais poder de explicação, e ele diminuiu, então essa variável não presta para nada. Eu posso ter a ideia mais brilhante do mundo. Nossa, meu Deus. O volume de venda das outras faz todo sentido. Na hora que você coloca, não tem nada a ver. O nome disso eu já expliquei para vocês. Tem muita gente que está fazendo hoje machine learning, olhando só para isso aqui, ó. Padrões. Isso aqui não serve, não. Não adianta você ter uma ideia brilhante de querer colocar uma variável sem testar para ver se ela tem que estar ali mesmo. E isso aqui é uma das medidas que ajuda a gente a tomar decisão no teste. É se tem que estar aí mesmo? Isso aqui é uma forma de avaliar isso. Se isso de fato tem que estar aí, se você adiciona essa variável mesmo ou não. Além do próprio p-valor dela, né? Aqui a gente já tem um indício que essas duas aqui não prestam. Ó. Se isso aqui fosse um trabalho mesmo, uma pesquisa, a primeira coisa que eu tenho que testar é se eu não tiro essas variáveis daí. E ver o que acontece, estimar de novo sem elas. Mas eu não vou perder tempo fazendo isso com vocês, porque não vou exigir, não vou cobrar isso. Acho que nem faz sentido mais. Mas, só para vocês terem uma noção, assim, só uma pontinha do iceberg da brincadeira. Então, beleza, valeu, Jonathan. E aí? Mas vocês têm alguma dúvida para a prova, Gil? Professor, você falou que dessa parte aí ia cair o p-valor. Quais são as outras mesmo? Que eu não entendi. Assim, que você pode pedir para a gente interpretar. Você pode repetir, por favor? O que vocês precisam prestar atenção é, sabe, ó, primeiro vai ter essa saída aqui. Isso aqui vai aparecer para vocês, né? Aí, quando você olha para isso aqui, vocês têm que estar acostumados com o quê? Primeiro, essa coluna aqui é a coluna dos parâmetros, ó. As duas colunas mais importantes é essa aqui e essa do p-valor. E aí, primeira coisa que tem que avaliar, um teste de hipóteses para cada um deles, teste T. E, teoricamente, você bate o olho no p-valor, você já sabe qual que é significante e qual que não é. Então, você vai fazer uma lista para mim. Vamos supor que eu faço uma pergunta aí, ó. Letra A. Faça o teste de hipóteses individual dos parâmetros. E é um teste T. Aí você vai ter que fazer o quê? Bom, beleza. Para todos eles, você coloca assim, ó. Deixa eu aproveitar isso aqui. Hipótese nula. Beta I igual a zero. Hipótese alternativa. Beta I diferente de zero. Onde o meu I varia de 1 até 6. E, ó, isso aqui é uma forma de escrever. Ó. O que é o I? O I pode ser 1. Então, beta 1 igual a 0, beta 1 diferente de 0. É um teste de hipótese para o beta 1. Aliás, pode ser o beta 0 também, né? Aqui pode ser do 0. I igual a 0. Então, beta 0 igual a 0, beta 0 diferente de 0. Aí fez o teste. Depois vai para o 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma representação do teste completo. Todos eles. Oxe. Assim não. Assim. Aí, beleza. O que você tem que escrever aqui para mim? Quais foram significantes? Quais betas são significantes para explicar o lucro líquido? E quais não são? Esse é o tipo de pergunta que vocês vão ter que responder. Quais betas são significativas para explicar o lucro líquido e quais que não são?
E por quê? Com base no teste de hipótese. Essa é uma forma de responder. Aí você escreve aí o textinho de cada um, né? Por exemplo, aqui, ó, quais são os betas significantes? Beta 1, 2, 5 e 6. Quais são estatisticamente não significativos? 0, 3 e 4. Aí é o que vocês têm que fazer? O teste de hipóteses, interpretação do número e do sinal do coeficiente. Saber me dizer o que isso quer dizer, esse sinal negativo e o sinal positivo. E o número em si, né? O valor específico do beta. Tem que saber interpretar o R2 ajustado e fazer o teste F. É isso, acabou. É isso que é a prova. Dúvidas? Senhoras, senhores, senhoritas e demais. Valeu, Jonathan. Obrigado, hein? Bom, gente, deixa eu só parar a gravação, então. E vou fazer só uns anúncios aqui para a prova. Peraí. Parar gravação. Parei.